Cuscuz com quê? Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês ao vivo com a edição do Cuscuz com Quê desta terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. E eu sou Clarice Rabelo, também estudante do 2º período de jornalismo da UFPE, e você que nos ouve pela frequência 820 kHz pode também nos acompanhar através da nossa live no Facebook. É só procurar Rádio Universitária Paulo Freire que você rapidinho nos encontra e pode nos assistir pela web. Interaja com a gente usando nossas redes sociais. Além do Facebook, estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por enquanto, vá preparando a massa do seu cuscuz, que o programa de hoje está só começando. Todas as terças, sempre às 12 horas, tem um Cuscuz com Quê? Com temáticas voltadas para o nosso país, o Nordeste. E a edição de hoje conta com um pessoal que tem um recorte cultural bem interessante para a gente conversar. Hoje o Cuscuz vem recheado para valorizar a cultura negra. O Museu da Abolição, que fica na Rua Benfica, no bairro da Madalena, aqui no Recife, está expondo um belíssimo trabalho de 11 fotógrafos sobre a cultura negra. É isso mesmo, Henrique. Para falar sobre a exposição Afrografia, que está no Museu da Abolição, nós estamos tendo a alegria em receber os fotógrafos Renan Peixe e Jean Ribeiro. Sejam bem-vindos. Obrigada, gente. Então, vamos começar a conversar, né? Jean, começando por você, vamos saber um pouquinho mais. De onde você é? Eu sou de Maceió, Alagoas, sou jornalista, estou morrendo de orgulho de vocês, porque no meu tempo de universidade eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, é de aquecer o coração. Sou apaixonada por fotografia, por cultura negra, e estou muito feliz de estar aqui, de ter conhecido os fotógrafos que eu conheci a partir da exposição. E é isso. E você está há quanto tempo aqui no Recife? Eu cheguei aqui em 2011. Ah, já deu tempo de se familiarizar bem, né? Já deu tempo. Já conheço um bocado de coisa por aqui. E você, Renan? Então, eu sou daqui de Recife mesmo, né? Também apaixonado por fotografia. E comecei a trabalhar com fotografia. Na verdade, gostava desde criança e tomei gosto pela coisa. Acabei sendo imerso nesse universo da imagem, produzindo imagens e refletindo também sobre imagens, e estamos aí construindo uma outra história, né, aqui em Pernambuco também. Muito bom. E contigo, Jean, como começou essa paixão pela fotografia? Na verdade, eu fugi um bocado. A princípio, eu trabalhei, acho que logo no primeiro período, eu trabalhei numa rádio também. Massa. No interior lá de Alagoas, em São José da Tapera. E foi uma experiência massa para mim, para os meus amigos na época. E, sei lá, eu achei que não ia funcionar, que eu não ia ter pique, que era muito caro, que minha família não ia ter condição de me ajudar. E era mais fácil fazer qualquer outra coisa, sei lá, escrever, me dedicar à rádio, alguma coisa assim, do que fazer fotografia. Só que a fotografia, acho que ela insistiu em mim mais do que eu insisti nela. Chegou um momento que no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um livro-reportagem e tanto escrevi como fotografei, porque era mais fácil para eu dar conta de tudo sozinha. E aos poucos eu fui vendo que não, dá para fazer, dá para me dedicar, dá para estudar mais, e recorri muito à universidade para saber o que eu sei hoje, para dominar o que eu domino hoje, além da prática, claro. Daí vim para cá, para Recife, na verdade para Olinda, para estudar ainda mais fotografia. Achei um curso de fotografia aqui e fiquei 3 anos e meio ainda estudante, mesmo com diploma de jornalista. Dessa vez estava como estudante de fotografia e tive conhecimento um pouco mais profundo das outras abordagens possíveis da fotografia, na publicidade, na fotografia documental, na fotografia antropológica, enfim, nas mais diversas vertentes. E assim, depois de 3 anos e meio estudando exclusivamente fotografia, não tinha para onde fugir. Muito bom. Massa. Renan, tu falou que tu se interessou ainda criança, né? Qual foi o primeiro contato que tu teve com a fotografia? Então, fotografia para mim, ela
representa muito a família, né? Quando eu penso na minha origem da fotografia, eu lembro dos álbuns de família, né? Eu passava horas olhando aquelas fotografias, olhando minha mãe quando eu era criança, né? A minha avó. Poucas fotografias, porque eu nasci dentro de uma realidade em que a gente pouco se registrava, porque o registro era muito caro. Não sei se é assim, talvez os ouvintes vão lembrar que sejam um pouco mais velhos, mas antigamente passava um rapaz na rua e aí ele vendia a fotografia, tirava a fotografia e depois ele voltava lá na tua casa com 15, 20 dias depois com essa fotografia que você tinha comprado, né? Então era algo que era um pouco distante, porque era um custo também e a gente não tinha esse equipamento, né, tão massificado como a gente tem hoje da fotografia digital, né, que a gente pode apagar ou não, às vezes alguma foto saía queimada, né, e a gente tinha que ficar com aquela foto mesmo como lembrança. E aí eu lembro que quando criança minha avó tinha uns oculares que tinham umas fotos pequenininhas, né, e aí eu passava horas olhando aquele ocular, né, observando aquela foto pequenininha, mas quando você botava no olho ela crescia e tal, e aquilo ali era fantástico. Depois disso, um pouco mais velho, eu fui ter contato com a fotografia, mas no campo da profissionalização mesmo, né, de trabalhar registrando. E aí fui trabalhar em uma rede de hotéis, e aí eu registrava pessoas super felizes, né, no seu divertimento, nas suas férias, e eu estava ali trabalhando, mas registrando e aprendendo muito, né? Foi um ambiente que me fez aprender bastante a técnica da câmera, né? Através da prática, né? E depois veio a teoria, eu fui estudar um pouco, né? Iniciei um curso de cinema, mas aí acabei não me formando, fui para a área da licenciatura, aí fiz letras e depois fiz artes visuais, e aí no curso de artes visuais também tive um pouco de teoria da fotografia, mas ainda trabalhando em si no campo profissional. E aí todo mundo sabe, né, que a prática às vezes ela contempla mais do que a teoria, né, e a prática vindo antes da teoria, isso faz com que a gente absorva a teoria de uma melhor forma, né. E aí eu comecei a trabalhar com a fotografia, vim para Recife, estava trabalhando nessa rede de hotéis em Porto de Galinhas, vim para Recife, e aí em Recife eu comprei uma câmera, dividi em 12 vezes no cartão, né? E aí com aquela câmera eu fui pagando a câmera e também conquistando alguns espaços, trabalhando com fotografia, até me reencontrar nesse universo da cultura popular, que eu já havia saído, mas voltei aí como produtor de imagens, entendendo esse ambiente como um ambiente que precisa ser registrado, que precisa ter uma imagem que fortaleça a memória da cultura africana em diáspora. Muito bom. Vocês dois fazem parte do grupo que montou a exposição Afrografia, que está lá no Museu da Abolição, e eu gostaria de perguntar o seguinte: como foi que surgiu a ideia de unir a fotografia e a cultura afro-brasileira? Como foi que essa ideia surgiu? Por favor. Né? Então, essa exposição, ela parte de uma inquietação nossa, assim, sabe? De perceber que o universo da fotografia, da cultura popular, ele é registrado, mas ele é registrado por pessoas que muitas vezes não são desse universo da fotografia, e que essas fotografias pouco chegam nas pessoas que são registradas, né? Ou seja, a galera vai lá, tira a fotografia, coloca a fotografia num museu, numa galeria, mas essa fotografia ela não tem um retorno para essa galera que está sendo representada na imagem. Então, a princípio, partiu dessa inquietação. E depois a gente foi amadurecendo a análise crítica do espaço e percebeu que nós também não temos esse acesso às galerias de arte e museu como produtores de imagem. Como eu falei, às vezes, na maioria das vezes a gente é representado. E até com temáticas que são temáticas ligadas à nossa origem, né? Ou seja, povos de matriz africana em diáspora, né? Corpos negros e culturas populares. E a gente não está representando. Então, a partir dessa inquietação, né?
de outras exposições também, né? Por exemplo, eu fiz uma exposição no ano passado em Camaragibe, aí no desdobramento dessa exposição eu tive um encontro com Carla Fagundes, que é outra fotógrafa, e com Caio Ferreira, né? Que a gente também está com outra exposição, a gente levou essa exposição para outro lugar, né? Sentou, pensou um projeto, montamos uma outra exposição, e a partir dessa iniciativa, dessa exposição, que foi em outra cidade, fora da região metropolitana, que a gente estava procurando um espaço no centro da cidade do Recife, para que as pessoas pudessem ter acesso a essa imagem, né? Porque a maioria das imagens são imagens que foram produzidas nos ambientes de matriz africana e diáspora aqui no centro do Recife, região metropolitana. Então a gente conseguiu, através de um edital, levar uma exposição para o interior do estado, mas a gente pensou, né? Como que a gente vai dar acesso as pessoas que estão sendo representadas a se verem na imagem, se verem em um ambiente que é legitimador da arte, se verem em uma galeria, se verem em um museu e ocuparem esse espaço, né, que muitas vezes os afastam só por serem galerias de arte e só por serem museus, né? Então, como modificar o cenário desse espaço e como fazer com que essas pessoas se vejam representadas nesses espaços e se sintam representadas dentro de uma ótica não fetichizada e não demonizada. E é um pouco um exercício também de reciprocidade, porque assim, não é uma pessoa estranha, de longe da realidade da gente. Foi tipo uma foto que eu fiz de uma amiga, que é Renata, que eu expus, por exemplo, num Lambi Lambi, durante o Festival de Inverno de Garanhuns, e Renata se viu na foto, e quando ela descobriu que a foto fui eu que fiz, ela, nossa, que legal, tipo, não é uma pessoa estranha, é uma pessoa que é próxima de mim. Então, tem esse exercício também que eu achei muito bacana, que a gente conseguiu captar também. A gente está se vendo, a gente está se retratando, sabe? A gente está encontrando beleza um no outro. E aquela concepção, né, de ser pessoas negras dominando esse discurso da produção da imagem, né? Porque a gente fala tanto de local de fala, né? Se tem falado muito nesses 3 anos para cá de local de fala, mas qual que é o local de fala da produção dessas imagens, né? Como que esses corpos negros, eles são representados e por que eles são representados. Então, isso diz muito da narrativa que se assume na produção dessas imagens. Por exemplo, se a gente for parar para assistir os filmes que falam sobre periferia, né? Os corpos negros, eles estão estigmatizados, né, dentro dessas narrativas, né? Quem é, por exemplo, Laranjinha, né? Quem se for assistir Cidade de Deus, por exemplo, né? Como que esses corpos negros, eles são representados? Ou se você não for muito longe, mas existem papéis centrais que as pessoas negras assumem? Existem, mas se você for pegar a narrativa, geralmente esses papéis negros, eles têm uma caricatura específica, né? Sempre, tipo, é o cara rico, mas é o cara rico que saiu da periferia e é cheio de trejeitos. Então, quando a gente sabe que, na verdade, os corpos negros, eles permeiam por vários espaços. A questão é só acesso a esses espaços, que é uma outra questão estrutural, né? Mas o porquê produzir essas imagens, né? Quando a gente produz as imagens de corpos não fetichizados, quando a gente produz as imagens de corpos que não são demonizados, a gente entra nisso que Djan falou agora, sabe? De pessoas se verem e se sentirem bem e se sentirem melhores ainda, saberem que pessoas negras estão produzindo essas imagens. Então, é aquela concepção de ciclo, né? Sim. De você se ver, mas você ser o outro quando está produzindo. Então, eu vou te dar uma imagem que eu me sinto bem, mas eu me sinto bem e vou saber que tu se sente bem também porque eu sou você. Sabe? A gente vive dentro de um mesmo contexto cultural, dentro de uma mesma ótica de concepção, e que isso vai fazer com que a gente seja um, né? E há quanto tempo a exposição tem sido montada? A exposição a gente começou a montar, acho que a princípio, o primeiro contato que a Renan fez comigo, eu estava inclusive trabalhando no Festival de Inverno de Garanhuns, se eu não me engano, não foi isso? Isso foi em julho. Então, em julho, eu acho que foi quando ele começou a contactar todo mundo. Eu já conhecia o trabalho dele, já admirava o trabalho dele. E eu dela. Mas não o conhecia pessoalmente. Aí eu fui fazer a cobertura do palco de cultura popular e a gente se encontrou. Aí foi quando a gente se viu pela primeira vez.
Aí ele, vou trocar uma ideia contigo, tive uma ideia legal para fazer, beleza. Aí passei meu WhatsApp para ele e de lá para cá a gente tem se organizado e é uma luta, porque todo mundo tem que administrar trabalho, vida com a família, organizar o tempo para fazer com que a coisa acontecesse. Para mim, especificamente, foi incrível, porque eu sempre fui muito sozinha. Então, assim, eu comentei até com uma amiga que eu preciso aprender a coletivizar as minhas posturas enquanto mulher negra militante. Então, estar junto com eles foi montando, planejando, organizando. Foi uma experiência incrível, porque a gente precisa cada vez mais se unir para fazer com que as coisas aconteçam, para permitir que essas e outras experiências alcancem outras pessoas também. Que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, que a gente precisa estar junto para todo mundo triunfar junto e chegar lá em cima junto e dizer, a gente está aqui porque a gente se juntou e vocês precisam se juntar também para as coisas acontecerem. Foi mais ou menos isso. Muito bom. Em julho desse ano que tudo começou, então? Julho desse ano. Nessa faixa. Então, pessoal, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta e saber de vocês qual a inspiração e a motivação de vocês nas fotos que fazem parte da exposição Afrografia. Nossa, bem particular. A gente tem uma diversidade bem grande de linguagens. Eu acho que... Bom, a minha foto é uma foto de um Oxum, que é uma representação do Afoxé Oxum Pandá. Eu fiz essa foto, acho que foi no carnaval do ano passado. Eles fizeram uma apresentação na Casa da Cultura. Eu trabalho na Secretaria de Cultura do Estado, na Fundarp, e fui pautada para fazer a cobertura do palco que eles montam lá todo ano. E fiz essa foto e imediatamente fiquei profundamente apaixonada por essa foto. Só que guardei essa foto durante muito tempo por receio. Assim, não coloquei nas minhas redes sociais, tudo, porque eu sou cristã evangélica. E assim, eu tinha receio dos meus colegas, o que é que eles pensariam. Olha o tipo de coisa que a gente está fotografando, não sei o quê. E é uma foto muito bonita. A série inteira dessa cobertura é muito bonita. E eu passei muito tempo amadurecendo isso em mim. Por que eu estou escondendo essas fotos? Por que eu não estou mostrando essa foto? E o processo da exposição ajudou também a chegar nessa conclusão que eu vou dizer agora. Que no final das contas eu entendi que a foto não era o que eu celebrava e o que eu cultuava. Eu me identificava, sim. Impossível não se identificar. Porque é uma mulher muito, muito bonita. Oxum, a figura da Oxum é uma figura de uma mulher sensual, bonita, carinhosa. É uma mãe. É uma figura muito maternal. Estou toda arrepiada. É uma figura muito maternal. Então, assim, para mim que cresceu com a mãe, eu fui criada por minha mãe sozinha, meus pais eram separados, apesar de eu ter contato com meu pai, a maior parte do tempo eu ficava com minha mãe. Então, assim, eu via muito de mim e da minha mãe ali. Apesar de eu não cultuar o Oxum, apesar de eu não celebrar nenhum dos orixás do candomblé. Então eu fiquei, gente, não tem motivo para eu esconder essa e outras fotos que são ligadas à cultura do povo de terreiro. Então, existe uma ancestralidade que é anterior até à minha fé, então não tem como eu esconder. E a partir do momento que eu comecei a postar, que eu comecei a publicar essas fotos, o retorno que me teve foi muito positivo. Tanto dos grupos que eu estava retratando, como de amigos. Assim, são das fotos mais curtidas no meu Instagram. São essas fotos das apresentações dos grupos de terreiro, tudo. Eu tinha todo um cuidado, assim, as manifestações são mais próximas do cristianismo, tipo reizado, tipo cavalo marinho, que tem um pouco de candomblé também, tem um pouco de jurema, mas para mim, eram muito mais próximas do cristianismo. Essas eu postava indiscriminadamente, porque eu sou apaixonada por essas manifestações todas. Mas depois que eu comecei a postar essas fotos ligadas ao povo de terreiro, eu comecei a me identificar ainda mais como fotógrafa negra. Gente, sou eu que estou vendo, me toca de alguma forma. Por que é que eu vou esconder essas fotos? Então, assim, a minha foto, o que eu posso falar é isso. Muito bom. Renan,
A tua resposta fica para o próximo próximo bloco, pode ser? É isso aí, gente. No próximo bloco essa conversa continua. Não percam. Você está ouvindo o programa Cuscuz com Quê, ao vivo especial com os fotógrafos Renan Peixe e Jean Ribeiro. Agora nós vamos ouvir a música Capital do Forró. Não, daqui a pouco a gente ouve, agora não. Melhor. Agora são 12 horas e 20 minutos, a gente vai esse intervalo, mas é rapidinho. Fique conosco aqui na Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, acompanhe. Toda segunda tem Experimenta, Entre, Caderno de Cinema e 820 no ar. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Sexta tem Papos e Beats e Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você sabia que seu direito de ser diferente é garantido pela Constituição? O artigo 5º afirma que todos são iguais perante a lei. Cada pessoa deve ser respeitada, independentemente da cor, da raça, da etnia, da orientação sexual, da religião, da opinião política e da condição social. Todas as pessoas serão tratadas igualmente no Brasil. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta, galera, ao vivo aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Você está ouvindo o programa Cuscuz com Quê? Hoje nós estamos recebendo o fotógrafo Renan Peixe e Jean Ribeiro da exposição Afrografia, que está no Museu da Abolição. Como foi prometido, Renan, o que é que te inspira, o que te motiva a fotografar para o que te motivou, né, melhor dizendo, para a exposição Afrografia? Então, o que me motivou primeiro foi esse questionamento, né? Quem são esses fotógrafos e fotógrafas que estão sempre por aí registrando e que não estão ocupando esses espaços legitimadores da arte, como galerias e museus, né? Quem são esses fotógrafos e onde é que eles estão? E se eles se entendem como artistas, né? Como eu falei um pouquinho mais cedo, eu já tinha dado um rolê dentro do universo da cultura popular fotografando e já tinha me batido com vários fotógrafos, inclusive na verdade com todos esses que estão na exposição. E aí eu me questionei, né? Eu consegui ter acesso a um espaço a mais dentro dessa produção da imagem da cultura popular, porque me aproximei de alguns grupos que eu fortalecia, como, por exemplo, o Grupo Bongar, Mestre Zé Negão, né? De lá de Camaragibe, e outros grupos que eu vinha fortalecendo com imagens e que também tinha contato com esses outros fotógrafos que também fortaleciam grupos de cultura popular nessa intenção de entender que a imagem é um produto e que esse produto ele é um registro de memória e que esse produto também serve para uma afirmação de uma identidade negra. Então, eu passei a ter contato com esses fotógrafos. E aí, dentro do decorrer desse processo, assim, a gente acabou se batendo, pensando todo mundo junto, essa exposição, né, e tocando para frente, cada um com sua estética específica, mas que nos unia esse sentimento de estar produzindo uma imagem que está valorizando uma identidade e uma imagem que nos liga, que todos os fotógrafos ali, né, somos 11 fotógrafos negros e negras, que trabalham com fotografia, mas que trabalham dentro de uma ótica da cultura popular, né, e da religião de matriz africana e diáspora. Não que não existam outros fotógrafos e fotógrafas em Recife que trabalham com produção de imagem de corpos negros. Existem sim, mas a gente se uniu, assim, né, de certa forma, para produzir uma estética expográfica com fotógrafos e fotógrafas que trabalhavam dentro desse mesmo contexto que a gente atua, né? Então, o que me movimentou a princípio foi essa questão, assim, de entender que
todos os fotógrafos e fotógrafas que eu via, assim como eu, precisavam se afirmar enquanto artistas. Só que, infelizmente, esse processo de afirmação, ele tolhe a gente socialmente, porque essa afirmação está ligada a espaços legitimadores da arte. Enquanto eu não ocupo uma galeria, enquanto eu não ocupo um museu, talvez eu não me entenda como artista. Ou talvez esse percurso de me entender como artista seja mais difícil. Talvez eu me veja como um profissional fotográfico. É a primeira exposição que eu participo. Eu nunca tinha participado de nenhuma exposição, nem coletiva, nem individual. Então... E aí, a gente passa a questionar, né? Esses espaços são legitimadores da arte. Isso significa que a gente precisa deles? Não. Mas isso significa que a gente tem a possibilidade de escolher, né? O que a gente busca é a possibilidade de escolher estar ou não estar dentro desse espaço, porque o não estar já foi jogado pra gente. A gente já não esteve durante muito tempo, né? E o que é que a gente bate agora no pé para dizer que, olha, a gente pode estar aqui sim, né? A gente exige o nosso espaço e, ao mesmo tempo que a gente exige o nosso espaço, a gente afirma nos outros iguais a nós, né? O pertencimento de poder e de querer e de desejar estar dentro desses espaços ou não. Muito bom. Janine, eu queria saber de você o seguinte... A gente sabe que a exposição, né, a Afrografia, está lá no Museu da Abolição, na Madalena, e eu queria saber o seguinte: como é que a exposição ela se relaciona com aquele espaço que já é muito significativo, né, para a cultura negra, principalmente aqui no nosso estado? O acervo do Museu da Abolição é incrível, né? Tem um acervo fixo, que é muito bonito, que eu não conhecia tão profundamente. Acho que a última vez que eu estive lá nem tinha tanta coisa. E a gente escolheu fazer a exposição nos jardins do museu, que é um espaço que eu acho que até se você chegar lá no portão do Museu da Abolição, você consegue ver algumas das nossas fotografias. Então a disposição ela tem muita relação até com a natureza que ali está posta. Eu acredito que todas as fotografias elas têm uma ligação direta com o candomblé, não é isso? Então, assim, todos os orixás eles têm uma relação com a natureza, né? Com as forças da natureza. São as águas, são os rios, são as folhas, a terra, a lama. Então, estar no jardim do Museu da Abolição é muito significativo por isso, que existe uma relação da fotografia com o próprio espaço que ela está disposta. Então, acho que... E é a primeira exposição externa do Museu da Abolição, né? A gente está ocupando a área externa do museu com 11 fotografias. Isso. Né, grandes. São fotografias de aproximadamente 1 metro por 1,20, né, no espaço externo do museu, e que está aberto aí para visitação de segunda... Eu acho que é de terça a domingo. De terça a domingo. Muito bom. Então hoje o pessoal já pode ir lá, né? Hoje está demais. Sim, antes da gente seguir, eu queria agradecer a Fátima Gomes de Sorobim, né, que está na escuta, também Silvânia Mendes Oliveira de Paulista. É minha mãe, Olha aí. A minha mãe é a sua mãe, olha que bacana. Né? Mas tem 11 pessoas na live. Tem muita gente aqui hoje. Cidete, Amaral também aqui. Tem mais mães. Mãe de todo mundo. Cidete é a mãe de Renata. Olha São 11 pessoas, é a mãe de cada fotógrafo. Olha aí. Seria muito bacana. Acho que, infelizmente, a transmissão não chega lá em Maceió, mas mamãe tá aqui no coração também. Ok. A gente tava falando sobre a importância de serem fotógrafos negros, registrando pessoas negras. E eu queria que vocês falassem um pouco assim, que existem muitas problemáticas existiram ao longo da história também. Muitas problemáticas desse olhar, por exemplo, quando é um olhar branco. Do branco para o negro. Queria que vocês falassem um pouco assim de que maneira o Afrografia ele renova o visual do povo negro, porque ele reconstrói justamente toda uma história de, como vocês falaram aqui, de negligência, de estereótipo, enfim. Se você for pensar, e aí aqui eu falo dentro de uma concepção já construída, tá? Sem amarras de preconceitos e sem amarras sem amarras eu estou falando, na verdade, de estrutura, né? Se você for pensar a construção da imagem desses corpos negros e da representação da religiosidade de matriz africana, ela sempre está no campo da demonização, né? A imagem que me foi construída desde criança, por exemplo, quando eu falo Exu,
Foi uma imagem que eu via na televisão, dentro de uma ótica cristã, que colocava Exu como uma figura demonizada, assim, que tinha uma força extrema, assim, que fugia da concepção cíclica de quem faz o mal recebe o mal e de quem faz o bem recebe o bem. E era algo que só fazia o mal e que estava ali para atormentar a vida das pessoas. Então, a imagem visual que se tem é daquele de algo que incorpora no corpo do outro para demonstrar o mal. Inclusive até a tonalidade da voz muda, né? As coisas passam a ser bastante sombrias. E aí essa foi a imagem que me construiu, que eu construí durante esse processo, porque eu absorvia isso dos meios de comunicação, né? Dos aparelhos de difusão, através de todo esse jogo semiótico. E aí o que é que acontece, né? Ter pessoas negras registrando pessoas negras é uma possibilidade de pessoas negras que são dentro desse universo, que entendem esse universo, por exemplo, dentro da concepção que Dijan trouxe, por exemplo, de Oxum, entender que Oxum é essa mãe, entender que Oxum é essa beleza, e produzir a representação de Oxum nas pessoas, até porque essa... Ressignifica essa ótica do espaço dentro de uma concepção de enfrentamento dessa memória construída socialmente, que o tempo inteiro coloca esses corpos dentro de uma ótica estigmatizada. Então, é você construir uma memória, construir uma imagem social que vá de contraponto a essa memória hegemônica e que façam pessoas, por exemplo, como eu, que era criança, não terem essa ótica de um Exu demonizado, essa ótica de um Exu que é algo que só vem para trazer o mal e que não se distancie da sua ancestralidade por conta disso. Então, ter fotógrafos e fotógrafas negras produzindo isso significa que você dá essa ressignificação desse espaço. Isso não implica que pessoas brancas não podem registrar também esse universo da cultura popular e de matriz africana e diáspora, mas é entender que existe uma produção de conteúdo e que essa produção ela tem que emancipar pessoas negras e ela não tem que servir de palanque para que essas pessoas não negras ganhem dinheiro, ganhem prestígio em cima desse discurso negro e que não coloquem esse discurso negro no seu devido lugar de destaque, né? Você, por exemplo, quando o olhar gentrifica, né? É um discurso que sempre foi da população negra, sempre foi do povo de terreiro, aí vem uma personalidade branca que tem um trânsito social interessante, consegue dar visibilidade àquele povo e toma o discurso do povo e esvazia do significado real, sabe? Quando o negro fala sobre si mesmo, quando o negro fala sobre aqueles com que ele se identifica, com aqueles que se parecem com ele, então todos os outros negros crescem juntos. Eu acho que é Baco Exu do Blues que ele fala, né, nesse álbum mais recente dele, que tudo que era preto era do demônio, depois ficou branco, foi aceito, agora eu vou chamar de blues. Que é o que aconteceu com boa parte da cultura negra em geral, porque até se você pensar, o candomblé ele era preto, era do povo preto majoritariamente, era do demônio, aí vem Vinícius de Moraes e canta o canto de Ossan e de repente você tem uma massa brasileira cantando essa música, mas até pouco tempo era do demônio, porque Vinícius de Moraes cantou, aí agora é aceito, é bonito, olha, vamos celebrar, vamos para uma festa de terreiro, entende? Tem toda essa... E eu entendo, por exemplo, a diferença de, por exemplo, eu comecei a me aproximar das pessoas de terreiro quando eu cheguei aqui em Recife. Minha família era católica, cristã, evangélica, então eu fui criada para ter medo, para não me aproximar, para nem querer tocar, nem querer saber desse tipo de coisa. Como eu estava longe da minha família, então, assim, por curiosidade, eu comecei a me aproximar e comecei a estudar e entender por que é que eu tinha que ter medo. Então um amigo me indicou um livro, eu não lembro o livro agora, que conta a história dos orixás. E tem um orixá, aquele que é todo coberto de palhas, o Mulum. A história dele é muito bonita, porque ele era filho de uma outra orixá,
nasceu doente com algumas feridas e essa orixá abandonou ele na lama. E a orixá da lama é Nanã. Nanã adotou ele como filho e curou as feridas dele com lama. Só que ele cresceu e as feridas ficaram aparentes. Por isso ele se cobre com as palhas, né? E num dado momento houve uma festa e todos os orixás estavam presentes, mas ele não foi convidado. E ele ouviu a música e a dança dessa festa e ele foi olhar escondido. E Ansan viu ele escondido e ela, sendo a orixá dos ventos, ela soprou. No que ela soprou, as palhas dele se levantaram e ela viu que ele era extremamente lindo e ficou apaixonada por ele. Eu contei essa história para minha mãe, que é evangélica, assim, bem ferrenha. Ela disse: nossa, que história linda. Pena que é do demônio. Mãe, não é essa a essência da história, não é essa. Até porque no candomblé não existe essa dicotomia que existe no cristianismo, que existe o bem e o mal, que existe Deus e o diabo. No candomblé não existe. Todos os orixás, eles estão em pé de igualdade. Tem as autoridades, tem os mais velhos, tudo. Mas existe uma beleza na história de cada um. E eu contando isso para minha mãe e ouvir ela dizer: nossa, que história linda. Ela se identificou de alguma forma com a história. Não tem como você dizer que ela não se identificou. Ela achou muito bonita. É uma história muito bonita. Mas por que o cristianismo insiste em dizer: é do demônio, é do mal? Gente, é só uma outra forma de celebração, é só uma outra forma de acessar a espiritualidade. E a gente não tem nada a ver com isso. Assim, se a minha espiritualidade é diferente da de Renan, de Renata, de Ítalo Barreto, de algum dos outros fotógrafos, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só acesso a espiritualidade de uma outra forma. É muito isso, assim, a construção do discurso que é do negro e como a gente tem o poder de transformar e de mudar essa visão que as pessoas têm de bem e mal, de Deus e diabo. Muito bom. Assim, vocês trouxeram a questão da raça, a questão da religião, que está ligado completamente. E eu queria saber também, vocês trouxeram a questão do, por exemplo, ser nordestino, a fotografia, a exposição ser de fotógrafos nordestinos. Tem muito disso também na fotografia do povo negro que vocês fizeram? Então, na verdade a gente não faz um recorte especificamente do Nordeste, né? Porque se a gente for falar, a gente fala muito de diáspora. E essa diáspora, ela está no mundo inteiro, né? Você sai de África, né, e se dissemina pelo mundo. Então, o que é a diáspora africana seria essa cultura africana em diversas partes, em diversos continentes. Mas é muito, muito simbólico a gente estar aqui também no Nordeste, porque isso implica também uma outra questão, né? Existe um eixo fotográfico, que é um eixo que privilegia Rio e São Paulo, né? Por que é que as pessoas que estão lá no Rio, por exemplo, também fotógrafos negros, vão para a televisão, vão para determinados programas, né? Tem 1 milhão de seguidores no Instagram, essas coisas. E por que é que as pessoas do Nordeste não conseguem quebrar esse eixo de se nacionalizar, né? Até a gente tem uma galera ali da Bahia e tal, mas também não tinha como falar de fotografia negra e não falar da Bahia, né? O pessoal diz que é a grande meca. E aí é exatamente isso, assim, ser nordestino e estar registrando uma fotografia negra em diáspora no Nordeste e estar ocupando esses espaços legitimadores do poder é muito importante, porque é uma quebra dentro dessa concepção da fotografia produzida por brancos e dentro desse eixo Rio-São Paulo, que valoriza a fotografia e os espaços de galeria de arte até com um poder aquisitivo maior de incentivo do que aqui no Nordeste. Então, estar acessando esses espaços é uma procura para quebrar um dia aí com esse eixo maior, que é essa coisa do Sudeste e Sul, produzir imagens e de viver da sua arte, né? Até como o Djan falou no início, a gente está se vendo como artistas, mas a gente tem todo um outro rolê que não só depende da arte, sabe? Se fosse depender da arte para sobreviver, eu acho que a gente nem estava aqui. Então a gente precisa fazer outra coisa, precisa trabalhar e tal, enquanto tem uma galera que é privilegiada, que pode passar 4, 5 meses escrevendo para um edital específico, trancado num quarto, sem se preocupar com o que tem que comer no outro dia, para produzir sua exposição daqui a um ano ou no ano que vem, enquanto toda uma outra galera, que não é diferente da gente, que é uma negada também,
tá por aí vendendo seu picolé, mestre de cultura popular vendendo seu picolé, vendendo sua pipoca, para no carnaval tá brilhantando, fazendo viver a cultura pernambucana, vendendo essa cultura pernambucana para fora, mas não são eles que estão ganhando esse dinheiro com a cultura pernambucana, são outras pessoas que são essa galera que vive de edital, que faz da produção cultural uma profissão, uma profissão salarial anual, e não entende o processo de incentivo de edital como um incentivo para você chegar e depois, quando você não precisar dele, você, né, acessar outras plataformas e deixar que outras pessoas usem aquilo ali como um incentivo para chegar a esse nível artístico de paridade, né? Bom, tá no Museu da Abolição hoje, que fica ali na Rua Benfica. Sim, na Madalena. Até o dia 30, né, de novembro que a gente fica. Isso. Pra mim, que nunca expus nenhuma das minhas fotografias fisicamente, e agora nesse segundo semestre eu senti muito essa necessidade de expor meu trabalho fisicamente, de botar na rua, de tirar do âmbito digital, de Flickr, de Instagram, foi muito importante. Então a gente está saindo do âmbito digital e levando para o Museu da Abolição, que é um espaço que já fala conosco, já dialoga conosco, está super bem localizado numa área nobre da cidade. Foi muito importante, assim, e tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos outros trabalhos que o coletivo pretende fazer. Muito bom. E como é que foi a abordagem das pessoas na hora de fazer essas fotos? Rapaz, assim, é porque a gente vem de universos bem diferentes. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando na Secretaria de Cultura do Estado, então o meu trabalho é essencialmente fotografar esses grupos, grupo de maracatu, grupo de afoxé, cavalo marinho, os festivais que o Estado realiza, né, fora da região metropolitana. Então, a minha história com a fotografia foi até um pouco mais seca, mais tecnicista, mais voltada para o mercado de trabalho. Não foi tão emocional como a de Renan. Eu fiquei, poxa, eu podia ter falado tanta coisa bonita. Mas tem todo Mas você falou muita coisa bonita, né? Mas assim, eu tenho um privilégio de estar trabalhando diretamente com isso, né, com cultura popular, com artistas, e à medida que eu estou trabalhando, eu ia me identificando e eu ia me encontrando como artista negra, como mulher negra, como fotógrafa, como comunicadora, e ajudando a dar visibilidade a esses trabalhos. É difícil porque o grupo não é tão coeso, cada um vem de uma realidade diferente. Tem gente que consegue fazer, por exemplo, um cortejo de maracatu, mas na verdade no dia a dia está fazendo uma foto de um seminário de, sei lá, de medicina ou alguma coisa assim, que às vezes eu até faço também, porque a gente precisa pagar as contas. Nem né? Tudo é tão lindo. Mas é difícil a gente definir uma coisa que possa falar pelo grupo todo. Muito bom. E daqui a pouco a gente continua essa conversa, vai chamar o intervalo agora. São 12 horas e 44 minutos. A gente volta rapidinho aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire, sou Ilana Ventura e quero convidar a todos, crianças e adultos, para sintonizarem a frequência 820 AM, todas as quintas-feiras, à 13h. Queremos a sua companhia no programa infantil Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, um programa para cantar, se encantar e brincar sem parar. Esperamos todos com muita alegria. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você sabia que a Constituição Federal determina que as empresas de rádio e TV compõem o sistema privado, público e estatal de comunicação? O artigo 223 determina que o governo federal deve conceder os canais. Assim, a comunicação pública, que defende os interesses do cidadão, como a Rádio Paulo Freire, está garantida por lei. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Bom, estamos de volta na Universitária Paulo Freire 820 AM, ao vivo, com o Cuscuz com Que, um programa voltado para o nosso país, o Nordeste. Hoje estamos no especial do Cuscuz com os fotógrafos Renan Peixe e Jean Ribeiro, da exposição Afrografia.
A gente sabe que vocês que fotografaram, né, tinham uma ideia muito clara sobre a importância do trabalho que vocês estavam desenvolvendo. Mas essa consciência foi colocada também nas pessoas que foram registradas? Vocês conversaram com essas pessoas? Então, o processo fotográfico de cada um, assim, eu não posso falar por todo mundo, que bom que nós somos tão diversos, assim, inclusive nas suas abordagens, mas eu posso falar de um sentimento que vai apresentar uma narrativa emancipatória para quem está observando também, independente de rolar um diálogo. Por quê? O que é que acontece? Quando uma pessoa negra está fotografando um ambiente de cultura popular negro e está trazendo essa imagem como uma imagem política, certo? Politizando e jogando toda aquela carga e sentindo a essência, né, daquele espaço, sendo aquele espaço, você vai ter um bloco único, onde o fotógrafo vai ser a mesma pessoa que está sendo representado. Então, a imagem que ele vai lançar no clique fotográfico vai ser a imagem que ele vai se sentir bem. Então, se ele se sente bem naquele contexto e ele possui as mesmas características da pessoa que está sendo registrada naquele contexto, provavelmente aquela pessoa também vai se sentir-se bem quando observar aquela imagem. E o processo de emancipação pode vir através da própria observação da imagem, que é o se sentir bonito, né? Porque a imagem é isso, né? O que é um Instagram? As pessoas estão um tempo tirando foto, postando as coisas no Instagram para as outras verem que ela se sente bem. A maioria da galera não posta desgraça no Instagram, né? E aí não posta tipo, eu tô mal pra caramba, vou postar minha cara mal, assim, que acordei no Instagram. Não. As pessoas querem apresentar imagens bonitas. Então, tá registrando espaços de cultura popular, apresentando, fazendo esse registro do belo, que você entende como belo, e sendo parte daquele espaço, sabendo que o outro também vai entender aquilo como belo, e que aquela pessoa vai pegar a foto dela, a foto que você tirou, e postar no Facebook, postar no Instagram, e se sentir bem com isso, aquilo ali já é um processo de afirmação, um processo de politização, sem precisar do discurso verbal, mas se utilizando desse discurso imagético de produção mesmo, de ser o espaço, estar dentro do espaço e ser o outro, assim, né? Dentro desse espaço que conflui num processo de resistência, num processo de afirmação da identidade, né? E também, assim, vemos e convenhamos, né? A maioria das pessoas que estão nesses espaços de cultura negra, no mínimo, tem a concepção de que é negro, assim, e de que entende que é importante fazer aquilo ali, ou importante para o seu interior, dentro da sua concepção religiosa, né? E aí essa importância já é uma resistência dentro desse universo semiótico que prega sempre a demonização dentro de uma ótica cristã eurocentrada. Então, já querer fazer aquilo pela sua fé e por se sentir bem, já é um processo de resistência. Então, assim, não pensar que só o nosso registro vai politizar as pessoas, né? Elas já são politizadas em si, já pelo que fazem. Sim. Para quem ligou a live ou rádio agora, a gente está conversando sobre a exposição Afrografia, que está no Museu da Abolição, e eu queria saber, Jean, como é que a exposição tem sido recebida pelas pessoas? Vocês sabem dizer isso? Gente, eu vou contar um segredo aqui. Opa, exclusividade para Paulo Freire. Eu não fui na exposição ainda. Eita. Eu não pude ir no dia da abertura da exposição. Mas vão. Acompanhei tudo pelas redes sociais, o que os meninos puderam cobrir, mas por questão de trabalho, aula, eu ainda não tive condição de passar lá. Eu estava me organizando para passar esse fim de semana, levar meu marido, alguns amigos meus, para me prestigiar e prestigiar os amigos também. Mas, assim, o que eu tenho visto nas redes sociais, porque a gente tem um Instagram também, que a gente tá postando fotos. Qual o arroba do Instagram? É arroba Afrografia. Pronto, perfeito. Isso. Aí a gente tá postando fotos para além do que está exposto, né? Cada fotógrafo expôs lá no Museu da Abolição, que fica na Benfica, expôs uma foto, escolheu uma foto de um acervo, que é doloroso você fazer isso, você pegar uma foto só. Cada um escolheu uma foto para a gente imprimir e colocar lá.
Aí, como a gente já trabalha há algum tempo, a maioria já tem um trabalho consolidado, então a gente, vamos colocar outras fotos que não sejam a da exposição. Então, lá no nosso perfil do Instagram, vocês podem ver que tem outros registros que a gente já fez. Então, por lá, eu tenho visto muitos elogios. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Eu muito feliz de conhecer fotógrafos incríveis pessoalmente e me aproximar ainda mais dessas pessoas. Tem sido maravilhoso. Até no próprio perfil do Museu da Abolição, a gente tem visto muita coisa boa. E eu preciso resolver isso, de passar lá na exposição. E Renan, e como é que foi para você ver a exposição completa, né, já você foi, montada? Não foi? Ele tava lá. Como é que foi perceber a exposição já toda montada? Então, eu digo que é duas felicidades, né? Quando a gente abre a exposição e quando a gente fecha a exposição, né? Então, entender todo esse corre que foi para estar junto com essa galera, para construir essa história, né? Que não se resume só a eu e Jan, né? Se resume a todo um coletivo que trabalhou todo mundo junto, né? Dentro de uma ótica de produção mesmo, de montar a expografia, né? Como a gente conseguiu um patrocínio do Museu da Abolição para estar imprimindo essas imagens, para estar produzindo, mas a gente ainda sabe que os patrocínios às vezes não abarcam toda uma estrutura para você ter uma exposição assim, tipo, maravilhosa. Tipo, alguém só vai cuidar da expografia, eu tenho alguém para desenhar isso, alguém para fazer. Então, tipo, não se tinha isso aí. E até porque a intencionalidade da gente é construir uma exposição coletiva e fazer disso um próprio laboratório, né? Então, fomos nós mesmos que pensamos a expografia do espaço, fomos nós mesmos que pensamos o tamanho das imagens, então, como montar. Onde ia ser impresso. Onde ia ser impresso. Que tipo de material. Então, tipo, foram meses de trabalho antes de chegar para a abertura da exposição. Então, ver aquela exposição montada e ver as pessoas observando aquelas imagens e dizendo, oh, nossa, que bonito, olha, tô amando essa foto, olha, eu gostei muito da tua foto, né? São esses comentários que a gente escuta lá, pra gente é significante, porque a gente sente que o que a gente quis expressar foi bastante efetivo, né? E de uma forma mais próxima, né? Porque às vezes a gente posta na rede social, a galera lá dá mais frias, né? Dá os amei, like. Que foto bonita, é o like, mas às vezes a gente não tem esse tempo para dar uma papeada, né? Trocar ideia, assim, tipo, não, como é que tu fez isso? Eita, que massa! Aí você explica um pouco da sua imagem, né? Como você produz ela esteticamente, como você aborda as pessoas para fazer o registro, se não aborda para fazer o registro. Então, ver a exposição montada foi muito gratificante, tem sido muito gratificante, e mais gratificante ainda vai ser quando a gente tirar aquela exposição, porque a gente vai ter a certeza de que a gente comunicou, de que aquilo ali atingiu um objetivo, que é um objetivo emancipatório nosso, mas não só nosso, um objetivo emancipatório de demarcação territorial de outras pessoas que vão acessar aquela exposição e vão se sentir pertencentes da exposição ou vão comunicar ela para reflexão de outras perspectivas de construção de conhecimento. E a ideia é a gente levar essa mesma exposição para outros espaços. Eu lembro que a gente tinha até conversado de repente levar para o Quilombo de Xambá, lá em Olinda, deixar exposto para o pessoal da comunidade lá. De repente eu acho que deve ter até alguém junto nas fotos, né, que a gente conseguiu imprimir, levar para outros eventos que a gente possa falar sobre a questão de ancestralidade, de patrimônio, de imagem, né, do trabalho que a gente conseguiu deixar coeso ali nas 11 fotografias. Até quando a exposição vai ficar no Museu da Abolição? A exposição vai ficar até o dia 30 de novembro. Então a gente tem todo um mês aí pra gente pensar sobre a questão da raça, de gênero, de tudo. Verdade. A gente tem o mês que é o mês da consciência negra, da consciência negra, e que o debate não se encerre aí. Por isso que a gente quer levar para outros espaços também. E a entrada é gratuita? Gratuita. De graça. Olha aí. Né, de graça, até uma exposição na abolição lá, né? Muito bom. Eu queria, antes de dar continuidade, né, que vocês citassem, né, os fotógrafos, né, eu vou ler porque talvez eu esqueça de alguém, então... Pra não errar. Mas, olha, são 11, né? E eu tô lá expondo, Murilo Daio, né, que também já expôs lá no Museu da Abolição,
Caio Ferreira, que também tem um trabalho muito bonito no campo da Jurema Sagrada. Carla Fagundes, Priscila Melo, Jadson Dantas, Jean Ribeiro. Olá. Rodrigo Ramos, Renata Mesquita, Marlon Diego e Laila Suahili, né? Que foi uma das primeiras fotógrafas negras que eu vi aqui em Recife e que, assim como os outros aqui, que eu também tenho eles como referência, né? Eu também tenho ela como referência assim, de produção de uma imagem negra da Jurema Sagrada. E ela não está aqui em Recife e é da Bahia. O Jadson também. Na verdade, ela é pernambucana, mas foi morar na Bahia junto com a família dela. E o Jadson, que é o baiano, Isso. né? E que está erradicado aqui. A gente trocou um por outro. Muito bom. Ele foi lá e veio pra cá. E todos os outros fotógrafos e fotógrafos são daqui de Pernambuco. Então siga toda essa galera aí no Instagram, nas redes sociais, né? Tem os arrobas dele lá no Afrografia. Procura essa galera, siga para fortalecer, porque quando um segue o outro, a gente está se autorreferenciando também. Então está difundindo a produção do outro e ampliando esse canal de acesso à arte. Para a gente fechar bem o programa de hoje, vocês comem cuscuz com? Com o quê? Cuscuz com salsicha, é o bicho. Eu adoro cuscuz com chá. Muito bom. Cuscuz com salsicha e queijo. Gente, muito obrigada, vocês arrasaram. É muito interessante a exposição de vocês. Queria agradecer a presença, vocês terem disponibilizado, virem aqui conversar com a gente, tá certo? Gente, muito obrigado. E parece que a cuscuzeira de hoje está ficando vazia. O cuscuz de hoje está acabando. Esse especial com, né, os fotógrafos Renan Peixe e Jean Ribeiro. Teve a apresentação de um cabra bom chamado Henrique Jonatas, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE. E de outra mulher arretada, eu, Clarice Rabelo, estudante do curso de jornalismo da UFPE. Agora a gente vai para o Sessão Kids, certo? Isso. Obrigada, o programa gente. teve a supervisão da professora Paula Reis, né, do Departamento de Comunicação Social, e da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Apolônio. As músicas usadas durante o programa foram Dois Pulinhos, Um Tom para Jobim e Um Xodó, interpretadas pelos músicos Sami Barros e Paulinho Swing e Johan Bremer. Muito obrigado pela companhia e até a próxima terça com mais um Cuscuz com Quê. Obrigada, gente.